Fala galera do Nuvens de Valores, sábado 1º de julho de 2023. Nesse vídeo vamos trazer para vocês o fechamento semanal tradicional aqui do nosso canal com Magazine Luiza via... Lembrando sempre que são apenas estudos gráficos, não é recomendação de compra ou de venda. Para quem está chegando agora no nosso canal, a gente gosta de estudar os ativos aqui com as nuvens de Shimoku, algumas médias e também mais alguns indicadores. Começando por Magazine Luiza, essa semana a Magazine Luiza fechou nos R$ 3,37. Vou começar aqui pelo gráfico mensal, já que essa sexta-feira tivemos, claro, o fechamento semanal, mas também tivemos o fechamento do mês de junho. E aqui, em junho, Magazine Luiza teve uma queda de 11,32%, na semana uma queda de 5,87%. Interessante a gente dar uma olhada aqui rápida no gráfico mensal. Olha só o que temos aqui no gráfico mensal, nas nuvens de Shimoku. A gente continua com o fechamento abaixo das nuvens, com a nuvem futura vermelha, e também interessante a gente ver que no gráfico mensal a gente está aqui no momento abaixo de todas as médias aqui do nosso canal. Lembrando que as médias de Shimoku, as médias mais importantes, claro, é um canal que a gente gosta de estudar o Shimoku, então as médias de Shimoku são as médias mais importantes. A média verde-limão é a média de 9 períodos do Shimoku, a Tenkan, e a média vinho, a média longa, que a gente gosta de falar aqui no canal, é a média de 26 períodos do Shimoku. Então a gente continua aqui com um cruzamento aqui baixista no gráfico mensal. Interessante, quem sabe, quando a gente começar no mínimo aqui trabalhar acima dessa média verde-limão, renovando máximas, para a gente começar a entender, quem sabe, o início de uma reversão aqui no gráfico mensal. Mas aqui no momento fechamos nos R$ 3,37. A média de 9 períodos do Shimoku, a Tenkan, estaria aqui na região dos R$ 3,91 aqui no mês de junho. Mas vamos para o gráfico semanal, que é o gráfico aqui que mais nos interessa no nosso canal, e o que temos aqui no gráfico semanal de Magazine Luiza. Durante a semana, para quem já é inscrito no nosso canal, acompanhou, a gente fez um vídeo, acho que foi na quarta, na quinta-feira, não me lembro exatamente, que a gente tinha como ponto interessante, deixa eu até trazer aqui para vocês, os R$ 3,59, porque era um ponto interessante aqui, o fechamento pelo menos acima dos R$ 3,59 em Magazine Luiza, porque é a nossa média. Vinho estava aqui na região, na verdade está, já que estamos ainda nessa semana de 26 de junho, aqui olha só, nos R$ 3,59, a gente estava com uma hipótese, quem sabe, essa média novamente servir como uma região de suporte. Olha, foi suporte aqui na semana de 15 de maio, suporte em 22 de maio, foi uma região aqui, uma tentativa também de suporte em 19 de junho, porém, a semana passada, a gente já tinha feito um fechamento nos R$ 3,58. A gente chamou a atenção que tinha fechado um centavo, claro, é um centavo, mas é um centavo que tinha fechado abaixo já aqui dessa média vinho, que não tinha sido um fechamento interessante, porque a gente gosta do ativo o quê? Continuar fechando fechamentos acima dessa média vinho, e para quem sabe a gente continuar renovando, claro, máximas, e a gente buscar finalmente, quem sabe, o fechamento acima das nuvens de Shimoku. Mas no entanto, a gente perdeu aqui todas as médias no semanal. A gente tem como hipótese ainda possibilidade de traçar algumas regiões de suporte aqui no gráfico semanal, mas claro, a gente não gostou desse fechamento aqui nos R$ 3,37. A gente ainda tem essa linha azul, que é a linha de atraso aqui, ó, a Chico Span. Vamos ver aqui no gráfico semanal de Magazine Luiza, essa linha aqui, a azul mais forte, ainda ela não cortou aqui o preço. Então é interessante pelo menos ela manter aqui o fechamento aqui acima do preço, indicando, quem sabe, ainda uma continuidade do momento, uma linha de momento mais comprador. O ideal é quando essa linha também já cortou aqui a nuvem. Claro, a gente ainda está aqui com um gráfico trabalhando abaixo das nuvens aqui de Shimoku, um gráfico com médias ainda bem bagunçadas, então a gente já tinha alertado também uma possibilidade de um momento mais lateral aqui em Magazine Luiza, mas é verdade que esse fechamento não foi legal, então a gente perde aqui no gráfico semanal pelo menos todas as médias do nosso canal. Vamos continuar vendo os demais indicadores. A gente também tem, olha, deixa eu trazer aqui pouco maior para vocês enxergarem o nosso DMI. Outro indicador importante, a gente já alertou também a semana passada, a gente já tinha tido um cruzamento do DMI negativo com positivo, indicando aqui uma direção de preço, uma probabilidade, uma direção mais baixista. No entanto, a gente alerta o quê? Que o nosso ADX ainda continua aqui baixo. Essa linha azul é o nosso ADX, que vai nos dizer se existe uma tendência, se existe força nessa tendência. A gente está aqui no momento no gráfico de Magazine Luiza nos 13,58, então reforça essa ideia de um momento mais lateral. Ora o DMI verde fica acima, ora o vermelho, ora o verde, ora o vermelho novamente, mas é claro, a gente nunca sabe quando o ativo vai começar a engatar alguma
possibilidade aqui, quem sabe, de uma tendência mais forte, né? Mas a gente gosta de ver o quê? Esse DMI verde acima do vermelho, quem sabe nas próximas semanas recupere. Mas é interessante, retomando também, que a ideia do nosso canal é vocês assistirem o vídeo e deixar um legado educacional para vocês. Olha só, a gente perdeu essa média vinho aqui do Ichimoku e perde também novamente o quê? A DMI verde abaixo do vermelho. Então, o DMI negativo ganha força e também a gente perde aqui todas as médias no gráfico semanal. Claro, pode ser que ele venha buscar um suporte em regiões inferiores, mas é o tal negócio que a gente gosta de sempre repetir, é suporte até que não rompe. Então, a gente pode traçar algumas possibilidades, claro, não tem como a gente prever o futuro, é impossível prever o futuro, já que é renda variável, né? A gente pode traçar algumas regiões, buscar o fundo anterior, buscar também aqui esses fundos mais altos aqui, quem sabe respeite, mas a gente não tem como adivinhar se vai realmente respeitar. A gente opera, ou a gente estuda aqui o passado e opera os indicadores no presente. Até o momento perdemos as médias aqui no semanal, o DMI também já fez o cruzamento e vamos dar uma olhada também nos demais aqui indicadores que a gente gosta de estudar, sempre os mesmos indicadores, para que vocês acompanhem nosso canal e comecem a entender também o raciocínio e não só acompanhar melhor o nosso canal, vocês também poderem estudar independentemente de acompanhar nosso canal. A ideia é que vocês acompanhem nosso canal e praticamente façam um curso aqui gratuito no 0800. Olha só, o nosso FR também já perdeu o nível de 50, que não é interessante. Interessante quando ele começa pelo menos trabalhar acima do nível de 50, quem sabe ganhar até acima do nível de 60, indicando aqui uma força de movimento aqui maior. Olha só, perdemos já o nível de 50 do FR e a gente tinha alertado para quem já é inscrito do nosso canal, essa linha verde, deixa eu até trazer aqui um zoom para vocês enxergarem melhor. Essa linha verde é o nosso Money Flow Index. A gente já tinha alertado que ele vinha aqui com uma possibilidade de um topo duplo. Claro, a gente não tem como saber, mas tinha chamado a atenção aqui uma região de um topo duplo, perde o nível de 50, ele ganha o nível de 50 e na semana passada ele também já tinha perdido aqui novamente o nível de 50. Então, desenhando uma possibilidade de um topo mais baixo, um fundo, e a gente já tinha alertado aqui que ele tinha uma possibilidade de começar a desenhar um fundo mais baixo. Muita atenção, claro, ele pode ter vindo também o nosso Money Flow Index aqui, deixa eu desenhar, deixa eu ver se vai ficar claro para vocês aqui, uma linha. Deixa eu replicar essa linha. Foi, olha só, a linha, vou desenhar essa linha preta aqui, olha só, um fundo, ele vem buscar aqui um fundo. Claro, ele pode estar no momento buscar um fundo aqui no Money Flow Index, mas realmente não é um tipo de sinal que eu gosto de confiar. Muita atenção, porque a gente nunca sabe se o ativo realmente vai continuar aqui no gráfico semanal a perder os fundos, mas é interessante o quê? Qual é o cenário ideal? Para a semana que vem a gente começar a recuperar essa média vinho aqui, pelo menos no nosso Ichimoku, já o quê? Que a gente mantenha essa Chico Span acima do preço e também a média verde-limão ainda permanece com cruzamento de compra, ou seja, ela ainda está acima da média vinho, mas é interessante a semana que vem a gente começar a, quem sabe, buscar pelo menos essa média vinho, para depois buscar também as demais médias aqui do nosso canal. A média vinho, retomando, essa semana estaria na região dos R$ 3,59. Durante a semana que vem eu vou fazer também o fechamento de Magazine Luiza, trago várias vezes a ação aqui no nosso canal. Segunda, terça ou quarta eu trago uma atualização do gráfico semanal para a gente estudar aonde vai estar essa média vinho na semana que vem, para a gente trabalhar com uma hipótese de um fechamento acima dela, para quem sabe ela retomar aqui uma ideia de região de suporte, porque até o momento foi um fechamento abaixo dessa média vinho na semana passada, a gente perde mínima, então aqui fica um cenário não muito agradável no gráfico semanal. Lembrando que não é recomendação, a gente apenas gosta de estudar os indicadores e trazer para vocês. Vamos deixar o vídeo bem completo, a gente também vai trazer para vocês aqui, além aqui, por exemplo, do nosso Money Flow Index, vamos trazer para vocês também o nosso OBV. Trazendo rapidamente também nosso OBV aqui no gráfico semanal de Magazine Luiza, a gente vê ainda o gráfico respeitando uma ideia de fundos aqui, olha só, um fundo, tem um fundo próximo também da média simples de 50, aqui um fundo mais alto, tem um topo, desenha um topo mais alto, ainda dá para trabalhar, quem sabe, com uma ideia aqui de acumulação, mas muita atenção, a gente não gostaria de ver o ativo perder essa média de 50 no gráfico semanal, tá? Importante, cada um tem a sua maneira de operar
no mercado, muitos traders podem utilizar no OBV uma média, por exemplo, de 80 ou de 20, mas aqui no canal a gente gosta de colocar uma média simples de 50, então interessante manter o fechamento acima dessa média aqui de 50, porque não seria interessante a gente cortar novamente abaixo dessa média de 50 que a gente ganhou aqui desde meados de agosto de 22 no nosso OBV. Tá? Muita atenção também, a gente não gosta de perder, por exemplo, fundos anteriores, por exemplo, esse fundo que deixou aqui no OBV, deixa eu até colocar maior para vocês enxergarem, esse fundo aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui a linha para vocês enxergarem. Olha só, foi fundo aonde era um topo, uma troca de polaridade. Muitas vezes essas trocas acontecem em regiões bem interessantes. Olha só, um topo que deixou próximo da média de 50, que realmente aqui foi ó, só um suporte exatamente no OBV. Então interessante aqui a gente também não perder, claro, estamos ainda muito distantes. Aqui a gente gosta de também trazer um caráter reforçando educacional no canal, mas é interessante a gente não perder esse fundo aqui, estamos longe, e também essa média de 50. Tem outros fundos importantes, aqui por exemplo esse topo anterior também, quem sabe, olha só, topo anterior, região de suporte, interessante também, quem sabe não perder esse suporte aqui, deixando algumas linhas que vamos estudar nas próximas semanas. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, para ajudar o nosso canal, se inscrevam, assistam outros vídeos. Eu também essa semana já fiz fechamento das ações petroleiras, Prio 33R e Petro 4. Também trouxemos o gráfico do petróleo Brent, que está bem interessante. Um vídeo também de notícias, preço-alvo. Deem uma conferida no nosso canal. Vamos continuar agora com via gráfico semanal. Vamos passar também pelo gráfico mensal. Via na tela. Continuando o nosso vídeo agora com via. Via nesse mês de junho fechou nos R$ 2,15. Fechamento em queda de 9,66% e na semana também queda de 9,66%. Passando rapidamente pelo gráfico mensal, já que o foco do nosso canal é principalmente o gráfico diário e semanal, mas aqui no gráfico mensal a gente continua com fechamento abaixo de todas as médias. Seria interessante via pelo menos começar a ganhar essa média verde-limão, que é a média 9 do Ishimoku, a média mais rápida do nosso canal. Em junho ela estava na região dos R$ 2,85. Durante o mês de julho, eu vou trazer também nosso gráfico mensal de via para a gente estudar aonde está essa média verde-limão no nosso gráfico de julho de via. Mas vamos trazer aqui o gráfico semanal, que é o que mais nos interessa no nosso canal, que temos em via. Essa semana a gente tinha feito um fechamento para vocês, eu não me engano se foi terça ou quarta ou quinta-feira, e a gente tinha trazido para vocês os R$ 2,20 com uma média vinho, que é a média que mais nos interessa aqui do nosso canal, a média longa do Ishimoku. Então a gente tinha aqui como uma região até provável, quem sabe do ativo, buscar realmente como suporte, já que a semana passada a gente tinha perdido essa pontilhada preta, a gente tinha chamado já atenção. Por quê? Foi realmente uma região de topo anterior aqui entre 3 de outubro de 22 e 10 de outubro de 22. Não quer dizer que o movimento vai se repetir sempre que acontece uma coisa no passado, não quer dizer que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Mas a partir do momento que a gente ganha uma média importante como a aritmética de 50 e a gente vem perder novamente essa média, não tinha sido já um fechamento tão interessante na semana passada. E para quem já é inscrito no nosso canal, a gente tinha chamado a atenção. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda, mas a gente gosta de trazer aqui para vocês os estudos para vocês também começarem a entender melhor o que é a proposta aqui do nosso canal. O que? O mínimo que a gente gosta de ver é um fechamento acima aqui da média vinho, estudar também o DMI, Money Flow Index, OBV, outros indicadores para validar realmente a nossa entrada. Essa semana, então, fechamento nos 2,15, perdemos também novamente todas as médias aqui no gráfico semanal, então não foi um fechamento interessante. A gente não gostaria de ver também uma renovação de mínima, e a mínima da semana foi nos R$ 2,13, fechamos muito próximo da mínima. Muita atenção, vamos ver o que o ativo vai aprontar aí nessa semana que vem, começo aí de julho. E também nossa Chico Span cruza novamente o preço. Então a gente já tem essa linha azul de atraso, que ela é atrasada o quê? 26 períodos aqui. Sempre essa linha é plotada no passado, enquanto a nuvem de Ishimoku ela é sempre plotada aqui no futuro. Não foi interessante esse fechamento porque a gente perde a média vinho e também ela cruza novamente aqui o preço, indicando o quê? Um momento mais vendedor de via novamente. Então não foi legal. Vamos ver o que acontece, claro, não tem como prever o futuro. Trazendo um cenário interessante para a semana que vem é a gente fechar novamente acima dessa média vinho e também de preferência acima dessas outras médias que a gente traz aqui como suporte, por exemplo, a média de 13, média de 21, para começar a, quem sabe, desenhar uma região aqui de suporte, por mais que essa semana a gente já tenha
perdido aqui muita atenção. Olha só, trazendo também os demais indicadores que a gente sempre traz para vocês, a gente procura sempre trazer os mesmos indicadores para a gente ter uma sequência na análise para vocês. Olha só, o nosso DMI negativo também cruza novamente acima do positivo. Então, aqui indicando também uma possibilidade de uma direção mais vendedora que compradora. Interessante a semana que vem, então, reforçando, quem sabe um fechamento acima dos 2,20. Vou trazer durante a semana o ponto exato para a gente trabalhar o gráfico semanal e para o quê? Um fechamento positivo de preferência para a gente desfazer esse cruzamento de mais vendedor aqui, cruzamento até para quem gosta de operar o cruzamento de DMI, um cruzamento até de venda. Nosso ADX ainda no nível aqui, perdendo velocidade no nível de 26. Muita atenção, porque a gente gosta de ver, reforçando sempre o DMI verde positivo acima do negativo no gráfico semanal. Algo que nos conforta ainda, apesar, olha só, no nosso CFR também perde o nível de 50. Olha como é interessante os três indicadores conversando. Por exemplo, lembrando que não é recomendação, é apenas dividindo estudos gráficos com vocês, mas na semana que a gente perde o IFR aqui, nível de 50, a gente perde a média vinha do Shimoku e também tem o cruzamento do DMI negativo com o positivo. Então, praticamente os mesmos sinais na mesma semana. No entanto, o nosso Money Flow Index aqui, nossa linha verde, nossa linha marota, ela continua aqui acima do nível de 50, acima até do nível de 60. Quando ela cruzar novamente o nível de 50, ela vai ficar vermelho, que nem ficou por esse período aqui. Então, ainda dá para acreditar que ainda temos algum acúmulo, tá, dessa pernada aqui de alta pelo Money Flow Index, mas a gente gosta de ver quando todos os indicadores estão apontando para o mesmo lado. Então ainda o que salva ainda uma ponta compradora seria o nosso Money Flow Index aqui, apesar dele, claro, perdeu região, né? Claro, a gente foi um candle negativo, então ele provavelmente vai perdendo aqui o fluxo, né? O fluxo mais vendedor. A gente não gostaria de ver também ele perdendo, por exemplo, o nível de 60 e principalmente o nível de 50, que a gente não gostaria de ver novamente via perdendo esse nível de 50 no Money Flow Index. Então esses são os pontos aqui do nosso gráfico semanal de via. E para a análise ficar completa, assim como a análise da Magalu, vou trazer também o OBV semanal de via para estudarmos rapidamente e também para o vídeo não ficar tão longo. Para quem chegou até aqui no vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrevam também em nosso canal. Então vamos ver agora o OBV semanal de via. Trazendo agora o OBV de via semanal, mostrando para vocês que estamos aqui no gráfico semanal, que temos. A semana passada também já tínhamos chamado a atenção de vocês que a gente tinha tido um fechamento aqui muito próximo da média de 50. Tinha chamado muito a atenção nossa e a gente até conversou sobre a possibilidade de um candle positivo para deixar o quê? Um suporte justamente aqui próximo da média de 50. Até vou dar um zoom aqui para vocês verem. Essa aqui é uma média simples de 50. Estamos aqui no indicador OBV semanal de via. E o que temos aqui? Olha só, a semana passada a gente já tinha aqui fechado muito justo, aqui a gente tinha chamado a atenção que a linha estava, por exemplo, no 381, aqui a média de 50 no 384, a gente já tinha até perdido essa média de 50 e aqui a gente não tinha gostado desse sinal. Claro, muitos traders de OBV ou que gostam de ver OBV vão usar outras médias, mas aqui no canal a gente gosta de ver a média simples de 50, que funciona muitas vezes muito bem. Então, a gente gostaria de ver também retomando essa média de 50 no OBV semanal. Lembrando que também o OBV semanal de via continua aqui também abaixo do nível de zero. Interessante, quando ganha o OBV acima do nível de zero, também trabalhando acima dessa média de 50. Perceba, olha só quanto tempo o OBV semanal de via trabalhou aqui abaixo da média de 50, por exemplo, desde meados de julho de 21, e a gente só veio ganhar essa linha aqui entre meados de 8, 15 de maio de 23. Então a gente ficou quase próximo aí de 2 anos com o OBV semanal trabalhando abaixo da média de 50. Vamos ver se nas próximas semanas a gente tem alguma valorização de via para a gente cortar novamente essa média de 50 que a gente gosta de ver o ativo sempre valorizando, pensando mais, claro, na ponta compradora, pensando mais em quem já está comprado no ativo, mas nossa análise é sempre o mais neutra possível. A gente torce pelos acionistas, mas a nossa análise ela é neutra, a gente apenas interpreta os indicadores aqui para vocês. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso canal, que a ideia é realmente vocês assistirem os vídeos e naturalmente vocês vão começar a entender a proposta aqui do nosso canal. Ontem também fizemos um fechamento bem interessante das ações petroleiras 3R
PRIO 3, Petro 4 e também trouxemos algumas notícias de preço-alvo, também trouxemos o cenário do petróleo bem interessante para quem gosta também das ações petroleiras. Não deixem de assistir também nosso outro vídeo. Forte abraço, bons investimentos e operem sempre com responsabilidade. Um bom final de semana.